Gilberto Kassab tem 54 anos. É formado em Engenharia e em Economia pela Universidade de São Paulo. É ex-prefeito de São Paulo e presidente do Partido Social Democrático, o PSD, legenda criada por sua iniciativa. Gilberto Kassab chegou à Prefeitura de São Paulo como vice de José Serra, do PSDB. Tornou-se prefeito em 2006, quando Serra deixou o cargo para disputar o governo do estado. Em 2008, reelegeu-se. Gilberto Kassab também exerceu mandatos de vereador, deputado estadual e federal. Já foi filiado ao PL, que hoje é o PR, e também ao PFL, atual Democratas. Seu partido, o PSD, foi fundado em 2011 e hoje tem a quarta maior bancada da Câmara dos Deputados. Olá, internauta, bem-vindo a mais um Poder e Política Entrevista. Este programa é uma realização do jornal Folha de São Paulo e do portal UOL. E a gravação é realizada aqui no estúdio do Grupo Folha, em Brasília. O entrevistado desta edição do Poder e Política é Gilberto Kassab, ex-deputado federal, ex-prefeito de São Paulo e atual presidente nacional do PSD. Olá, como vai o senhor? Agradeço pela sua presença aqui no estúdio do Grupo Folha. Começo perguntando. O senhor criou um novo partido, o PSD. Vários novos partidos estão sendo criados, sobretudo um chama muita atenção, a Rede Sustentabilidade de Marina Silva. No melhor do seu juízo, esses partidos têm atendido às especificações da lei para receberem os seus registros? Olá, Fernando, obrigado pelo convite, é um prazer muito grande mais uma vez estar aqui com você, com o Grupo Folha, no UOL, e é evidente que é um tema importante, um tema que é polêmico para o momento, por conta do prazo do registro de filiações para as pessoas que queiram disputar as eleições no ano que vem. Porém, é importante registrar que nós temos uma legislação. Vale aqui lembrar, eu quero deixar minha posição, eu defendo ardorosamente a oportunidade que a ex-senadora, ex-ministra Marina tenha de ser candidata à presidência da República. As próprias pesquisas mostram que ela tem um apoiamento importante na sociedade brasileira, portanto, é importante que ela se apresente para que ela represente esse eleitorado que ela tem momentâneo, porque as pesquisas elas flutuam ao longo do tempo. Mas também é importante registrar que nós temos quase 40 partidos no Brasil e existe uma lei. Torço para que tudo dê certo com a rede e torço para que, caso não dê certo, que ela encontre uma alternativa de se apresentar perante o eleitorado brasileiro. Mas o senhor acha que o Tribunal Superior Eleitoral deve atender ao pedido da ex-senadora Marina Silva e validar as assinaturas aqui em Brasília e não esperar a validação nos cartórios eleitorais? Olha, é muito difícil você dar a sua opinião em relação a um processo jurídico quando você não acompanha os fatos. Então, eu não tenho domínio dos fatos da criação da rede, partido da ex-senadora. Portanto, é muito complexo você dar uma opinião. Volto a dizer, eu confio muito na justiça eleitoral, ela tem se mostrado ao longo das últimas décadas com um padrão de comportamento, de seriedade exemplar. Tanto é que se você fizer um histórico, Fernando, das últimas décadas, você não tem denúncias em relação à justiça eleitoral, qualquer que seja o município, o estado, o país, ela funciona exemplarmente bem. Não apenas na questão dos julgamentos, mas também da operação. O Brasil é exemplo para o mundo inteiro em relação ao sistema de votação, não é? E eu tenho certeza absoluta que o Tribunal Superior Eleitoral vai se manifestar de uma maneira adequada, vai se manifestar de uma maneira correta. Eu tenho certeza absoluta que ele vai respeitar a lei, até porque os tribunais, o Poder Judiciário, em qualquer lugar do mundo, é para que ele possa fazer com que prevaleça a lei. Mas a impressão que se tem é que haverá um precedente numa interpretação um pouco elástica da legislação eleitoral se o registro for concedido ao partido de Marina Silva. Outros acham que não, que, enfim, está dentro da lei. Pelo que o senhor conhece, qual é a sua interpretação? Olha, existe um limite, né, na admissibilidade da elasticidade, não é? Porque a lei tem limites, não é? O Poder Judiciário, ele interpreta as leis, é evidente, ele segue as leis. Então,
existe uma lei que ela deve ser obedecida. Essa elasticidade, ela é compreensível diante de algumas circunstâncias, mas todos nós temos que tomar muito cuidado porque a lei é para todos em todos os momentos. Não é? Nós não temos eleição apenas no ano que vem e nós não vivemos apenas o dia de hoje politicamente. E o tribunal sabe disso. Não é? Na medida em que ele atende de uma maneira um partido, ele vai atender dessa mesma maneira todos aqueles partidos que tentarem ser formados a partir de agora. Mas eu confio muito na justiça eleitoral. O Brasil assistiu protestos de rua intensos em junho e depois alguns mais. Os partidos políticos e os governos souberam interpretar e responder às demandas das ruas? Olha, Fernando, existe uma lição a partir desse movimento das ruas. Essa lição ela tem que ser assimilada por todos aqueles que estão na administração pública, principalmente. É a necessidade e a importância da transparência. Porque o cidadão, qualquer que seja, você, eu, quem está nos assistindo, ele tem o direito de saber tudo o que acontece com o seu dinheiro, o dinheiro que ele paga com os seus impostos. E hoje tem mecanismos que levam a ele ter a informação mais rapidamente. O poder público, o gestor que tiver essa agilidade, ele vai ter menos questionamento, pode até ter discordância. Então, o que o povo quis dizer quando ele foi às ruas, que ele exige seriedade no trato do dinheiro público. Se ele exige seriedade, ele não pode ter dúvidas. Se ele não pode ter dúvidas, o gestor, ele precisa ter agilidade para mostrar o que está fazendo. E hoje, nós temos mecanismos, seja a internet, seja outras formas de tecnologia, que fazem com que praticamente em tempo real a informação possa ser levada ao cidadão. Então, as ruas mostraram que elas vão exercer o seu direito, como sempre exerceram, mas agora com esses instrumentos, como são as redes sociais, que lhes permite muito mais agilidade, muito mais poder de mobilização. Então, quem está na vida pública que se cuide, porque o eleitor, o cidadão, o povo, ele está organizado, ele quer fazer valer os seus direitos de saber a informação. E aqueles que errarem, eles vão pagar muito mais rapidamente pelos seus erros, porque o povo mobilizado, ele às vezes é muito mais rápido do que o poder judiciário, do que a imprensa, e ele faz a denúncia em tempo real. Isso é positivo, é saudável para a democracia, porém, é muito importante que essa organização esteja blindada dos movimentos organizados que têm outros motivos, que têm outros objetivos, como levar a violência às ruas, como se manifestar de uma maneira adequada, e aí o poder público precisa ter o seu poder de autoridade, porque precisa haver autoridade, precisa haver ordem, porque o povo também quer isso, o povo quer justiça, mas o povo também não quer a interferência dos baderneiros, daqueles que pregam a violência. O senhor foi prefeito de São Paulo. Na cidade de São Paulo, os poderes constituídos, o governo do estado, a prefeitura de São Paulo, souberam reagir corretamente aos protestos, inclusive para conter a violência? Olha, é evidente que é fácil falar depois, não é? Porque ninguém estava esperando, sempre tem uma primeira vez, uma mobilização com essa intensidade. Houve erro, sim. Houve erro de... Quais? Houve erros no diálogo, houve erros no momento que aconteceu esse diálogo. Em alguns momentos houve erro de não se enfrentar a violência como ela deve ser enfrentada. Houve erro de não respeitar aqueles que queriam legitimamente fazer essa manifestação e não foram ouvidos. Então, como foi a primeira vez, o importante é que a lição seja assimilada, não é? Que não haja mais esses erros. É importante ter diálogo. É importante poder exercer a sua autoridade para resguardar o direito das manifestações, não é? Então, houve erros, mas que essa primeira oportunidade sirva de lição para que não aconteçam mais os erros, porque cada vez mais, a partir de agora, essas manifestações vão acontecer e que sejam pacíficas, organizadas pelo bem do desenvolvimento do Brasil. Que nota o senhor dá de 0 a 10 para a reação do governador Alckmin e do prefeito Fernando Haddad? É difícil dar nota, porque você estando longe, você não consegue Às avaliar. vezes foram bons, médios? Olha, teve erros e teve acertos, não é? Teve erro e teve acertos. Acertaram... Um acertou mais do que o outro, foi igual? Não, eu acho que houve primeiro um erro de não vincular os aumentos à negociação
desoneração. Já que era para fazer a desoneração, por que não foi feito simultaneamente, não é? Então, houve sim falta de integração entre os poderes públicos, municipal, estadual e federal, para que as ações fossem concatenadas, não é? Porque foi feita a desoneração, depois que foi dado o aumento, e daí voltou atrás do aumento. Então é evidente que foi desorganizado o processo. No ponto de vista federal, a presidente Dilma Rousseff apresentou várias propostas, falou à nação, em rede nacional. As propostas que ela apresentou e as ações que empreendeu foram as melhores e as mais apropriadas? Naquele momento, todas elas foram positivas. Aqui, o que você pode acrescentar à sua pergunta, se foram suficientes, eu acho que ainda não. Tanto é que o próprio Congresso Nacional, os poderes municipais, prefeitos, governadores estão discutindo medidas para evitar novos aumentos no ano que vem, como, por exemplo, uma contribuição da CID no plano municipal em relação à gasolina, e tem várias ideias que estão sendo debatidas. Então, o que mostra que, diante das circunstâncias, as medidas ainda são insuficientes. A presidente chegou a propor uma Assembleia Constituinte exclusiva para a reforma política. Recuou em seguida e falou num plebiscito para a reforma política. Foram boas propostas? Olha, você sabe que eu defendo a reforma política. Eu acho que ela é fundamental para que a gente tenha um sistema de representação mais autêntico, mais legítimo. Porém, e também não sou contra o plebiscito, não sou contra constituinte exclusiva para a reforma política, nada disso. Mas as medidas de curto prazo sempre são abandonadas. Por exemplo, existe uma comissão de reforma política no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Essa comissão, ela está praticamente criando um consenso de se votar o fim da coligação nas eleições proporcionais e o restabelecimento da cláusula de barreira. Por que o Congresso não vota já essas duas medidas? Eu não entendo. Eu acho quase que inadmissível, porque não é conflitante com a proposta do governo, não é? O governo, quando mandar um projeto de plebiscito, qualquer que seja a forma... Qual que é seu palpite sobre a razão pela qual não são votadas essas duas medidas? Olha, no caso específico, eu não sei, porque existe um consenso no Congresso Nacional. Eu acho que no caso dessas duas medidas, valeria a pena o governo refletir se ele não está errando, se ele não pode aproveitar esse momento para, pelo menos, já votar o fim da coligação das proporcionais e o restabelecimento da cláusula de barreira para as eleições de 2018, que é a proposta do Congresso. Não é nem 2014 nem 2016, para que os atuais governadores, os atuais prefeitos, não se sintam vítimas de uma mudança da legislação essa que eles foram eleitos. Então, é incompreensível, Fernando. Como o senhor hoje tem um partido que apoia a administração da presidente Dilma Rousseff em muitos aspectos. Como está indo a administração da presidente Dilma Rousseff na sua avaliação? Primeiro, eu quero registrar a posição do partido, Fernando. Nós temos um entendimento interno no partido, desde a sua criação, de que, ao longo desse primeiro mandato da presidenta Dilma, nós daríamos a todos os nossos parlamentares o conforto de serem independentes, para atender aqueles que estavam vindo para o partido e tinham nas eleições de 2010 apoiado a candidatura da presidenta Dilma e com isso queriam continuar apoiando o seu governo, e também dando conforto para aqueles que não apoiaram a presidenta Dilma, como é o meu caso, por exemplo. Eu apoiei o então candidato Serra, e poderiam, os parlamentares principalmente, continuar tendo uma posição um pouco distante, eles se sentiam mais confortáveis de ficar independentes. Então, o partido no Congresso não é da base do governo, o partido é independente. Porém, existe uma predisposição forte no partido, as consultas estão em andamento. Que há dois aspectos, né? Um é apoiar a reeleição da presidente, o outro é dar sustentação à atual administração. Isso. Essa sustentação... Tem sido dada, né? Tem sido dado naqueles projetos que a bancada entende que sejam projetos vinculados ao que ela pensa que seja bom para o país. Mas não teve nenhum momento que o partido fechou questão, exigiu dos seus parlamentares, vão votar com o governo dessa maneira. Todos eles
tem liberdade para votar com o governo e liberdade para votar contra projetos do governo. Mas antes que a gente avance sobre a posição final que vai ser tomada, a sua avaliação atual sobre o nível de eficiência da administração pública federal, qual é? Olha, eu sempre digo, né, até porque é um lugar comum nas avaliações dos últimos 16 anos do país. O governo Fernando Henrique teve avanços extraordinários no campo da economia. O grande mérito do presidente Lula foi manter esses avanços e iniciou algumas transformações no campo social que foram preservados pela presidenta Dilma. Agora, ela tem tido, mais na fase final desse seu primeiro mandato do que na fase inicial, tido posições muito importantes no campo da infraestrutura. Nós vamos finalmente ter no Brasil os aeroportos, em pouco tempo, funcionando de maneira adequada, com avanços bastante grandes. O Brasil inteiro está em reformas. Os aeroportos, seja Guarulhos, que é o maior, seja outros menores, ou aqui Brasília, Viracopos, eles estão passando por reformas, passando por um aumento na sua capacidade de atendimento. A questão dos portos, a legislação foi alterada, nós vamos ter avanços notáveis na questão dos portos. Daqui a algumas semanas, nós teremos a licitação na concessão da operação de estradas, com obras importantes que poderão acontecer ou não, até porque a licitação ainda existem dúvidas em relação ao seu sucesso. Então, a presidenta Dilma pode estar iniciando a construção de uma marca importante do seu governo, que é no campo da infraestrutura, que vai dar suporte a um eventual crescimento, retomada do desenvolvimento do país, com o crescimento da nossa economia. Mas há uma impressão geral, que é evidentemente contestada pelo governo, sobre uma espécie de perda de credibilidade na capacidade gerencial do governo, na capacidade de o governo incentivar investimentos, e muitos acreditam que seria necessário alguma mudança na equipe econômica, seja de peças ali, de pessoas ou de forma de atuar. Qual a sua opinião sobre isso? É o que eu disse, estamos vivendo um momento importante no governo. A análise... Houve perda de credibilidade? A análise tem fundamento em relação, eu não sei se é credibilidade ou não, mas os investimentos, os investidores estavam inseguros. Isso é público. Esse momento está passando. Tanto vamos aqui falar, os aeroportos, todos eles estão em obras do Brasil e são investimentos com parte expressiva de capital privado. Os portos, com a nova legislação, eles vão passar por investimentos importantes. Então, você tem razão na sua observação em relação a uma insegurança que, muito possivelmente, como brasileiro, eu torço que a minha expressão seja correta, existia. E está passando porque nós estamos vendo aí eles voltando nos aeroportos, nos portos, talvez, e espero que sim, nas estradas. Então, esse que era um problema, a própria presidente pode ter identificado, superado esse momento, com mudanças importantes no conceito de convivência com o investidor, não é? Houve algum erro estratégico do ponto de vista macroeconômico que levou o país a essa situação que agora, segundo o senhor, estaria passando ou não? Olha, teve momentos importantes que causaram um certo estresse na relação do poder público com o investidor. Por exemplo? Na questão da forma com que foi anunciado, por exemplo, o reajuste das tarifas na energia elétrica. E eu defendo o que foi feito pelo governo, mas houve talvez um erro no diálogo, não é? Na forma com que foi abordada a questão. E assim como essa questão, algumas outras que, se você olhar isoladamente, diante da dimensão do que é o país, parecem coisas menores, mas no seu conjunto acabou se criando uma expectativa ruim em relação à segurança para os investimentos do país. Mas nesse momento, isso que eu quero dizer, ele foi superado. Esse momento, ele hoje, acho que é uma página virada diante dos investimentos que voltaram a acontecer, principalmente nas obras de infraestrutura no país. As manifestações de junho abateram a popularidade de quase todos os políticos, talvez de todos. No caso da presidente Dilma Rousseff, houve uma queda abrupta da popularidade muito grande, de junho para julho, e em seguida, no começo de agosto, ela recuperou alguns pontos, poucos, muito longe ainda do que ela tinha.
Com a sua experiência na política, o senhor acha que existe uma curva de crescimento para ela ou ela dificilmente chegará na popularidade que já teve? Eu acho que existe uma possibilidade grande dela retomar a sua popularidade, até porque essa queda, ela foi geral, ela atingiu a todos, fruto da insatisfação da sociedade brasileira com a eficiência do uso dos recursos públicos, com a eficiência dos serviços prestados pelo poder público, foi de caráter geral. Porém, na medida em que as manifestações foram se acalmando, nós voltamos à rotina e você sabe que a avaliação ela também tem o seu aspecto comparativo. As pessoas comparam fulano com Beltrano e aí começa a avaliar, poxa, tá bom, tá ruim. E diante dessa constatação, dessa avaliação, eu acredito sim que a presidente Dilma ela tem uma margem grande, um tempo grande para se recuperar e ela vai se recuperar. O próprio publicitário, marqueteiro da presidente Dilma Rousseff, João Santana, disse que ela em 4 meses já teria recuperado. O senhor acha que é um pouco otimista ou pode ser isso mesmo? Lá para o final do ano já recuperou? Olha, não posso fazer essa afirmação, até porque o próprio João Santana, ao fazê-la, é muito mais uma intuição dele, mas mantida essa curva de retomada dos seus índices de popularidade, eu não acho difícil que ela tenha uma melhora acentuada até o final do ano. Sobre o seu partido agora, como está o atual processo de consultas internas para validar uma posição para o ano que vem a respeito de apoiar ou não a reeleição da presidente Dilma? Nesse momento, como qualquer partido, o partido está procurando selecionar seus pré-candidatos para as eleições de deputado estadual, deputado federal, senador, governador. Fase essa que se encerra no dia 30 de setembro. Deixamos o mês de agosto e setembro para esse processo, não é? Todos os estados, aliás, como qualquer partido no Brasil. Em outubro retomamos o processo de consulta. O processo de consulta é muito mais uma referência para a conduta do partido, até porque a verdadeira consulta ela acontece na convenção do partido no mês de junho, mas é Por evidente enquanto, que... qual é o placar? O meu sentimento que, salvo nos estados que tem um presidenciável, não é? Ou um pré-candidato a presidente da República, existe uma convicção grande, uma torcida para que o partido caminhe com a presidente Dilma no seu projeto de reeleição. Por todo o país e principalmente dos seus principais líderes. Essa é a vontade do governador Colombo de Santa Catarina, que caminhemos com a reeleição da presidente Dilma, é a vontade do governador Omar Aziz, é a vontade da senadora Cátia Abreu, é a vontade dos nossos 7 vice-governadores de estado no partido e de uma maioria grande dos nossos deputados federais, justamente aqueles, e principalmente aqueles que vieram já do apoio à candidatura da presidente Dilma. Mas, volto a dizer, o momento definitivo vai ser o mês de junho, que é o mês das convenções. Mas a tendência continua sendo A tendência continua sendo dar o apoio à reeleição da presidente Dilma. A tendência continua sendo essa. O PSD hoje, na Câmara, efetivamente, porque tem alguns deputados que às vezes estão licenciados, é a 4ª maior bancada. Para efeito de tempo eleitoral, seria a 3ª, é isso? Terceiro. E agora, neste mês de setembro que entra, vários partidos novos podem ser criados. 2 ou 3. 2 ou 3. E alguns desses partidos falam abertamente, os organizadores, que vão receber filiações de deputados, inclusive do seu partido, o PSD. O senhor tem algum cálculo sobre eventual perda de congressistas, ou, enfim, filiados importantes para esses novos partidos? É muito natural quando surge um novo partido, obedecido às regras da legislação, que qualquer parlamentar que tenha uma certa insegurança de qualquer natureza, política, de relacionamento interno, no seu estado, no plano nacional, que ele avalie a conveniência, já que a lei lhe dá esse direito, de sair do partido. Eu acho que não apenas o PSD, como qualquer partido, pode sim ter parlamentares que... Quantos seriam os que o senhor poderia eventualmente perder em número, só mais ou menos? Olha, eu tenho uma convivência rotineira com todos eles, não é?
E eu posso lhe dizer que existem 4 ou 5 parlamentares que estão entrando no partido, não é? Acabou de entrar um deputado federal em Roraima, já está entrando, praticamente consolidou já o processo de entrada de mais 3 parlamentares. E tem também uns 4 ou 5 que me procuraram já, que estavam avaliando, né? Alguns eu fiquei sabendo, convidei para conversar e eu dei total liberdade, incentivei que façam a reflexão e que caso saiam, que sejam felizes, contem com nosso respeito, a nossa consideração. Portanto, eu acredito que se sair, vão sair poucos e vão entrar também alguns. Agora, para efeito do cálculo do tempo de rádio e TV, o que vale é aquele número que foi homologado na criação. 52 deputados titulares. Porém, se alguns desses 52 titulares saírem, eles levam para o novo partido o tempo de TV também. A legislação permite. Aí então diminuiria um pouco. Aí diminuiria. Daí o senhor está dizendo que existem 4 ou 5 que conversaram com o senhor e que poderiam sair. E que tem tendência de não sair. Entendi. Podem, mas tem... Sim, que estão conversando, sentiram, mas que tem tendência de não sair. Entendi. E isso daí, evidentemente, vai ser decidido em setembro, que é o prazo final, até dia 5 de outubro, na verdade, não é isso? O parlamentar que vai sair, ele já está bem encaminhado para sair, qualquer que seja ele, porque é muito difícil você sair em cima da hora, porque geralmente quando sai você quer levar os seus prefeitos, seus vereadores, seus deputados estaduais, né, as pessoas que você tem mais ligação. Então, eu acredito que aqueles que vão sair já se definiram, já estão trabalhando. Por isso que eu digo que a grande maioria desses 4 ou 5, eles não devem sair, porque eles mesmos disseram que estão avaliando, mas muito possivelmente ficam. Qual é o cenário, com todas as dificuldades que existem para fazer cenários ainda, que o senhor imagina de candidatos a presidente da República no ano que vem? Quem o senhor acha que vai ser candidato? Deve ser no ano que vem. Além da presidente Dilma, né? Olha, eu vou aqui fazer um exercício de imaginação, não é? Porque eu não tenho informação, a minha informação é igual à sua. Eu acredito que a presidenta Dilma é candidata, que a ex-senadora Edmilson Marina é candidata, tem uma tendência grande para o governador Eduardo Campos, mas eu acho que não é, ele mesmo tem dito que não é uma coisa definida, mas o seu partido avalia assim lançá-lo. O senador Aécio vai sair pelo PSDB. Pelo que eu observo, eu acredito que tem uma chance grande do ex-governador José Serra sair candidato por um outro partido, pelo que eu observo, ele não me disse isso, mas pelo que eu observo. E acredito que são esses. Não? O senhor acredita que Joaquim Barbosa vai desejar ser candidato? Acredito que não. Ele mesmo já teve a oportunidade de se manifestar. O senhor mencionou, numa outra resposta, a tendência do seu partido é caminhar, a tendência, ainda não definida, com a reeleição da presidente Dilma Rousseff, dando apoio oficial para ela. Tem algum candidato desses que o senhor listou que o seu partido realmente teria muita dificuldade em apoiar? Não, na ponta oposta? Não, a discussão que acontece hoje é quem apoiar, não é? Não tem essa discussão. Porque, e quem não apoiar? Porque eu falar em nome do partido não tendo essa consulta seria uma leviandade. A discussão é quem apoiar, não quem não apoiar. Portanto, é uma resposta difícil. O senhor mencionou também que, pela observação que o senhor tem, há uma possibilidade ainda do ex-governador José Serra ser candidato a presidente por algum outro partido que não o PSDB. Eu acredito. Por quê? Porque são as manifestações de companheiros seus, algumas manifestações cuidadosas que ele tem feito, mas para quem conhece o Serra, portanto, pode concluir que existe essa avaliação, sim. É bom para a carreira dele que ele seja candidato fora do PSDB? Olha, eu prefiro falar da figura do Serra. Eu tenho admiração por ele, eu acredito ser ele uma das pessoas da vida pública mais bem preparadas do país. Todos sabem da estima que eu tenho por ele, não é? Então ele está preparado para ser candidato, é uma pessoa bem preparada, está preparado para ser um bom presidente da República se vencer as eleições. Portanto, a questão do PSDB precisaria ser respondida por alguém que esteja vivendo o momento dentro do PSDB. Eu não estou vivendo esse momento, é muito difícil responder. O senhor tem uma relação muito amistosa com ele, foi vice-prefeito em São Paulo quando ele era prefeito, apoiou José Serra para presidente em 2010.
Na eventualidade de ele vir a ser candidato em 2014 a presidente e pedir para conversar sobre uma possível aliança com o seu partido, qual a perspectiva disso prosperar? A minha posição será a posição do meu partido, não é? Porém, eu sou presidente de um partido e, portanto, qualquer que seja a conversa que eu tenha com o Serra, ele saberá, e como ele sabe, que a tendência do nosso partido, qualquer que seja o quadro, é apoiar a reeleição da presidente Dilma. é difícil o seu partido apoiar José Serra em 2014, então? É difícil deixar de apoiar a presidente Dilma. E isso significa, então, que é difícil apoiar José Serra. É, porque diante das circunstâncias, não é? É um quadro muito bem encaminhado, é público isso, não é? E para ele, ainda assim, nessas circunstâncias, sem um apoio de um partido grande, o senhor acha que ele teria chances competitivas de concorrer a presidente? Eu não quero aqui menosprezar a importância dos partidos políticos, não quero. Mas tem algumas figuras do Brasil que, no momento da sua vida, o partido já não é tão importante, as alianças numa eleição presidencial, e o partido não é tão importante quanto seria no passado. Falando do presidente Lula, presidente Fernando Henrique Cardoso, do próprio ex-governador José Serra. Não que não seja importante o partido, mas em outros momentos da sua vida o partido teve mais importância, qualquer que seja ele. O tempo de televisão teve mais importância, não é? Todos sabem quem é o Serra, o que ele pensa, o que é o Lula, o que ele pensa, o que é o Fernando Henrique, o que ele pensa. Então, são pessoas que numa campanha de presidente da República, elas vão ter o contato direto, através dos meios de comunicação, dos debates, não é? Com o eleitor. Então, a figura do partido, ela perde um pouco de importância numa candidatura presidencial de pessoas, de figuras públicas como essas. Ainda que não tenha tempo de TV por conta de estar num partido menor. Porque você tem hoje alternativas importantes, não é? Como é a internet, como são os debates com uma audiência grande em alguns meios de comunicação, como são as coberturas diárias que os meios de comunicação fazem das campanhas. O senhor acha que José Serra seria competitivo mesmo fora do PSDB? É isso que o senhor está querendo dizer? Eu acredito que sim, acho que é um candidato que tem muito valor e, portanto, vai ter por parte do eleitorado um acompanhamento das suas propostas, não é? Que independe da questão partidária. O senhor tem conversado com ele, o que ele fala para o senhor sobre isso? A questão da campanha eu não tenho falado com ele, sinceramente. O Serra é uma pessoa muito inteligente, mas muito reservada na articulação política. E aqui realmente falo com muita sinceridade, eu não tenho discutido essa questão com ele. O senhor acha que a eleição para presidente no ano que vem tende a ser resolvida no primeiro ou no segundo turno? No segundo turno. Por quê? Porque você já começa com 3 candidatos com uma probabilidade grande de poder chegar no segundo turno. Quais sejam? A presidente Dilma, ela tem uma condição importante, é muito difícil que ela não chegue no segundo turno. Pode até ganhar no primeiro turno. A candidata Marina, se consolidando como candidata, é uma candidata no patamar dos 20%. Hoje, né? Falta mais de um ano para as eleições, mas você pode associar a candidatura da Marina a um patamar de 20%. A candidatura do Serra também é uma candidatura que você pode associar a um patamar de 20%. E a candidatura do senador Aécio é uma candidatura que vem de um partido importante, que tem 2 governos estaduais importantes, Minas Gerais e São Paulo, que pode também atingir esse patamar de 20%. Portanto, e o Eduardo Campos, caso se confirme a candidatura, é uma pessoa de muito valor, com muito talento. Eu não digo que é uma promessa para o futuro, porque ele já é uma realidade, mas do plano nacional é uma promessa importante para o futuro do país, seja para 2014, 2018, 2022. Então, diante desse quadro, eu acredito que é muito difícil que nós não tenhamos segundo turno. Se tivermos a única candidata que pode ganhar no primeiro turno, e que até alguns meses atrás tudo levava a crer que poderia ganhar, e ela está retomando esse crescimento da sua popularidade, é a presidenta Dilma. Quem seria, numa disputa dessas, o principal adversário da presidente Dilma, o senhor acha, dada a conjuntura atual? Olha, todos esses candidatos que nós temos aqui na entrevista lembrado, são pessoas de valor, são pessoas que... Mas quem que competitivamente tem mais chance de espetar
enfim, o governo e, enfim, eventualmente ir para o segundo turno contra ela? Olha, é muito difícil uma projeção agora, não é? Mas O Serra já foi para o segundo turno. Então ele já teve um percentual importante dos eleitores que o levaram para o segundo turno. A Marina já teve uma votação expressiva. E o senador Aécio, como eu disse agora, ele tem muita consistência política na sua candidatura. Mas dos três, quem que o senhor acha que vai acabar vingando? Qualquer um dos três pode vingar, qualquer um dos quatro pode vingar como o segundo colocado, podendo ou não ir para o segundo turno, caso tenha. Sinceramente, os quatro têm qualidades para isso. As quatro candidaturas têm qualidade para isso. O senhor está falando muito como o Serra como candidato mesmo, parece que ele já vai ser mesmo. Né? Não, eu estou partindo do princípio que ele possa ser, não é? Se ele não for, é os três, sempre substitui para os três. Se ele não for, diminuem as chances de ir para o segundo turno na eleição? Sempre que você tem mais candidatos, aumenta as chances de ter segundo turno. O senhor é candidato ao governo de São Paulo no ano que vem? O nosso partido, através da direção nacional, tem uma diretriz recomendando, definindo que os estados se esforcem, deem prioridade à candidatura própria a governador. Muito importante na fase de criação do partido. O partido ainda não nasceu definitivamente, Fernando. Nós não temos nenhum deputado estadual que foi eleito pela legenda, nenhum deputado federal que foi eleito, governador, vice-governador, senador. Eu sempre digo que o PSD vai nascer no dia 1º de janeiro de 2015. Daí sim, tendo já vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, governadores, deputados, eleitos pela legenda. Então, nós estamos na fase de criação. E nessa fase, nós temos que nos esforçar para ter o maior número possível de candidatos. Como foi nas eleições municipais. Tanto é que nós elegemos 500 prefeitos, o terceiro partido numericamente em termos de eleição de prefeitos. Então, em São Paulo não será diferente. Nós devemos ter sim um candidato a governador. E eu tenho dito que... Essa é uma decisão já tomada ou ainda é possível fazer uma aliança? Não, é uma decisão tomada. Terá candidato próprio? O partido vai ter candidato próprio a governador. E o senhor desejaria ser esse nome? Vai postular? Não vou postular. Eu acho que um cargo majoritário ele nunca pode ser fruto de uma postulação, de uma obstinação, de uma ansiedade. O que existe no partido, isso seria aqui uma bobagem eu não dizer, porque isso é de conhecimento público, uma vontade das lideranças do partido no Estado, e eu fui consultado já para isso, que tendo um candidato, que seja eu o candidato. E me consultaram se eu aceitaria, caso no início do ano, se defina que o nome preferencial seja o meu. Eu já disse que caso isso se confirme, eu aceitarei. Nas 27 unidades da federação, em quantas o senhor imagina que o PSD poderá ter candidato próprio? Aproximadamente. Com essa vontade de darmos prioridade à candidatura própria, eu acredito, nós fizemos um levantamento outro dia, numa reunião do partido, que nós possamos ter em 10 estados candidato próprio a governador. Deveremos ter no Amazonas, Santa Catarina, São Paulo, Amapá, Rio Grande do Norte, e poderemos ter em mais uns 8 ou 9 estados, vamos dizer que desses 8 ou 9 que esteja encaminhado, mas não definido, tenhamos, pode chegar a 10 estados, o que é um bom número. Candidatos com sucesso para deputado federal, em termos de eleger bancada, qual é a meta do PSD realista? Hoje tem 52, né, que se filiaram na fundação. Quantos o senhor acha que terá o PSD voltando em 2015 já eleitos? Nós não fizemos esse levantamento, mas a meta ela tem que ser bastante otimista, não é? Porque o importante é que haja um esforço em todos os estados de eleger o máximo possível. Os seus adversários dizem que o partido volta menor depois da eleição. O senhor, evidentemente, vai negar isso. Não, o que o senhor acha que seria o... O importante é que ele, no dia 1º de janeiro de 2015, nasça com uma cara, com uma proposta e com uma posição no Congresso Nacional. Se vencermos as eleições, nós vamos deixar de ser independentes. Porque a independência, a partir do dia 1º de janeiro, ela acaba. Ou vamos ser governo, porque ganhamos as eleições, e legitimamente vamos participar do governo, dar satisfações para a sociedade dos nossos atos, ou vamos ser oposição. E que possamos ter o maior número possível de parlamentares compromissados com as diretrizes, com o programa do partido. Essa questão que se vamos ser maior ou menor, não há partido no mundo que não queira crescer sempre.
com qualidade e também será 5 PSD. Mas nunca fizemos esse levantamento de qual é a nossa expectativa numérica. Mas evidentemente deve tentar trabalhar para manter uma bancada semelhante à atual, claro. É evidente, é evidente. O senhor Para crescer. O senhor falou alguns estados. No sul e no sudeste, quais são os estados em que pode haver candidato próprio? Santa Catarina, São Paulo e São Paulo. Nos outros estados do sul e do sudeste, possivelmente fará alianças. Muito possivelmente. No Paraná, o nosso presidente do partido, que é o líder do partido no Congresso Nacional, o deputado Eduardo Seara, nós temos lá um candidato a governador, um pré-candidato, o Malucelli, que pode ou não se confirmar, não é definida a sua candidatura. No Rio Grande do Sul, vamos caminhar para uma aliança. Depois, em Minas Gerais, existe uma divisão no partido, uma parte do partido querendo caminhar com a candidatura do ministro Pimentel e outra parte do partido querendo caminhar numa aliança com o candidato do PSDB. E está havendo um entendimento, isso será definido no momento certo. E no Rio? No Rio de Janeiro tem um encaminhamento para caminhar com a candidatura do vice-governador Pezão. No Nordeste, quais estados há chance de ter candidato próprio? Nós temos 2 estados com a candidatura a governador bastante avançada internamente no partido. Rio Grande do Norte, o vice-governador Robson Faria, já definido a sua posição no quadro majoritário e o partido querendo tê-lo como candidato a governador. E na Bahia, também já definido o candidato majoritário, o vice-governador também Otto Alencar, e o partido querendo que o cargo majoritário ocupado por ele seja o cargo de candidato a governador. Bem. Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, muito obrigado por sua entrevista à Folha e ao UOL. Obrigado, Fernando. Parabéns a você pelo seu trabalho, à Folha e ao UOL. Muito obrigado.